Faço. Ótimo. Então, nesse instante, nós vamos unindo os nossos pensamentos, o nosso coração, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estar aqui, pedindo à equipe de Paulo de Tarso que nos inspire nesse compromisso tão importante, que é falar um pouco das suas cartas. Que a equipe de Chico Xavier, do nosso grupo, possa nos inspirar, possa visitar cada um dos nossos lares, e assim inspirar a Dona Odete nessa prece inicial. Vamos agradecendo, Senhor, mais uma oportunidade de nos unirmos em pensamento e em coração, para que possamos audir da sabedoria que vem do alto, esses ensinamentos, essas intuições, os conhecimentos, para que nós possamos absorver e realizá-los dentro da nossa fé, com a nossa confiança em Deus. Que Jesus nos abençoe, abençoe também essa equipe espiritual que nos sustenta e fortalece no dia de hoje. Obrigado, Jesus, pela nossa aula, com a nossa dirigente, que Deus abençoe a ela e a todos. Que assim seja. Então, a gente vai estar continuando a falar das epístolas de Paulo, e hoje a gente vai estar falando de 4, que na verdade são 6, porque tem 2 aos Tessalonicenses e 2 a Timóteo. E eu achei interessante a escolha da ordem do livro. Claro, quem escreveu sabe muito mais do que eu, então tem uma razão de ser, né, porque eles escolheram essa ordem, né, de deixar essas do Tessalonicenses por último, porque as 2 epístolas aos Tessalonicenses foram as primeiras a serem escritas por Paulo. Mas eu queria, antes da gente começar, dar um pouquinho de contexto, né? A gente voltar aí 2000 anos atrás. A gente tem que imaginar que Roma era um super mega império. Várias culturas, um melting pot de sincretismo religioso, de cultura, de escravo, de povo conquistado, enfim. E era esse povo para quem Paulo estava falando. A outra coisa é que a gente tem que pensar que a equipe de Jesus, e Paulo sendo da equipe de Jesus, que a gente sabe que é, né? Eles têm uma estratégia inacreditável. Qual que era a estratégia deles? A gente sabe que Jesus apareceu para Paulo, quando Paulo estava pensando, meu Deus, eu estou criando essas igrejas aí na segunda viagem, e assim, como é que eu controlo? Porque a gente não tem o contexto das cartas que estão chegando para Paulo, a gente só sabe as cartas que saíram de Paulo, né? Mas existia uma comunicação entre essas igrejas pequenininhas que estavam se formando, e pensar, gente, nós somos essas igrejas. Não é diferente do que era, claro, né? A gente não tem que sair correndo, dar comida para o leão, nada disso. A nossa vida está bem mais tranquila como cristão hoje. Mas o que estava acontecendo era exatamente esses cultos em casas, em grupos pequenos, que vinham de regiões diferentes, que simplesmente estavam buscando mais esperança. Então, qual que era a estratégia? Jesus chega para ele e fala, escreve carta. Por quê? Porque Roma tinha uma versão FedEx, de 2000 anos atrás. Então, eles, da mesma forma que tinham o esquema das maratonas, eles tinham postos em que as pessoas iam a cavalo e que aí você podia colocar as suas cartas. E tinha aquela história que todos os caminhos levam a Roma por isso, porque sempre existia uma forma de comunicação entre o coração, que era Roma, com o resto do Império Romano. Então, ou ia por cavalo, ou ia por barco, fazendo contorno do Mediterrâneo, como a gente já viu. Então, eles tinham uma metodologia muito boa de comunicação, não só chegando as informações para Paulo, mas Paulo passando essas informações. Mas olha só, ao outro lado da estratégia fenomenal de Jesus. Vocês imaginam se a gente já sabe que papiro era uma coisa muito rara, muito cara, além de tudo, saber escrever era muito difícil.
não era todo mundo que tinha cultura a esse ponto, né, de ter primeiro ter o dinheiro, o acesso ao papiro, segundo, conseguir escrever, né? E você imagina se tivessem esses documentos em algum lugar guardados e tivesse uma versão ou duas versões. Então, o que ia acontecer? Certas pessoas, de novo, iam começar a centralizar o poder e o conhecimento, coisa que não era o que Jesus queria. O que Jesus queria era democratizar a religiosidade, democratizar o amor ao próximo, a vivência no bem. Então, quando saíam essas cartas de Paulo, gente, o que acontecia? Um monte de gente começava a escrever, copiando essas cartas. Então, a gente sabe que hoje a gente tem, sei lá, milhares de milhares de cópias dos originais que foram encontradas. Então, não é que só encontrou na Macedônia ou só no Egito, não, encontrou em todo lugar cópias dessas cartas de Paulo. Para esse conhecimento não virar poder na mão de alguns, né? E Paulo, com a forma de administrador que ele tinha, o que ele faz? Ele tem que funcionar como gestor, ele é o CEO dessa nova igreja que está se formando entre os gentios. E para qualquer um que já teve experiência num cargo de liderança, a gente sabe que precisa o quê? De controle, de comunicação, e precisa treinar o pessoal, é ou não é? Porque como é que você vai ter um negócio bem-sucedido se cada um fizer o que quiser? Se for terra de João Ninguém. A gente sabe, por exemplo, um caso clássico que é do McDonald's. Por que do sucesso do McDonald's? Que foi um breakthrough. Por quê? Porque eles tinham uma metodologia do quê? De como funcionava cada estação, da quantidade de hambúrguer. Então, a quantidade de ketchup. Então, você comer um hambúrguer aqui ou na China, vai ter um gosto semelhante. E o que ele precisava era que fosse criado uma igreja com pureza doutrinária. Porque nessa situação onde tinha gente de tudo que era background, por isso que eu quis dar um pouco de contexto, um monte de sincretismo religioso, como foi falado nas aulas anteriores, e pitonisas, e adorações, e enfim, ele ia perder o controle. E os ensinamentos de Jesus não estariam chegando do jeito que eles tinham que chegar. Outra coisa que eu queria aqui lembrar de vocês é que Paulo escreve antes dos evangelhos serem publicados. Essa epístola, a primeira epístola aos Tessalonicenses, foi redigida por Paulo durante a sua segunda viagem, entre 50 e 51 depois de Cristo. Então, o conhecimento que essas igrejas tinham do que tinha sido por Jesus, tinha sido dito por Jesus, eram pedacinhos. Eles não tinham toda aquela regimenta, aquela organização de Mateus ou de Marcos. Não tinha chegado ainda. Então, era importante que ele conseguisse centralizar essa mensagem de alguma forma e formatar essa mensagem. Lembrando que, nessa época, a educação era normalmente feita de boca em boca, né? Bom, então a gente vai lá na Tessalônica, que era a capital dessa região aqui chamada Macedônia. Nessa epístola aos Tessalonicenses, como eu comentei, foi a primeira epístola de Paulo. E a distância, o tempo entre uma e outra foi muito curto. Ele faz uma instrução clara à igreja, o que precisa ser feito, o que não precisava. Timóteo era como se fosse um filho para ele. Quando a gente lê, para quem não teve chance de ler o Novo Testamento, até eu vou perguntar para vocês, quem que leu o capítulo
Levanta a mão. Eu dei uma lidinha. Eu dei uma lida, mas muito rápido. Porque o que eu vou falar aqui vai muito além do capítulo. E eu não falei algumas coisas que tem no capítulo, porque no capítulo vocês podem ler. O que eu fiz foi, eu fui para o Novo Testamento, eu li as epístolas e eu comentei as epístolas com a minha visão. Então, é importante vocês lerem o capítulo e quem puder ler o Novo Testamento para conseguir centrar no momento em que Ela foi ele estava falando. falando. É importante a gente ter essa noção, sabe? Então, você imagina que essa é a primeira carta que ele está mandando, está acontecendo um monte de coisa lá na igreja, uma confusão total, né? Porque tinham chegado lá, tinham começado a formar a igreja, ele tem que mandar Timóteo para lá, para ver se estava tudo bem, enquanto ele estava em Atenas. E tem muita coisa acontecendo. Bom, primeiro que a gente já sabe que vinham essas culturas locais, os gentios, né, dando um nome geral, em que existia muita promiscuidade. E é interessante que a gente vê essa preocupação dele de incesto frequentemente, né? Então, 2000 anos atrás, não só esse troca-troca e desrespeito de marido-mulher, mas essa bagunça dentro das famílias mesmo. Por quê? Porque esse valor família não era um valor definido como a gente conhece hoje. Tanto é que em outras, em outra epístola que a gente vai falar, ele comenta inclusive a importância da família, da estrutura da família. A outra coisa, não sei se vocês se lembram, que ele vai para Tessalônica e ele começa a falar lá nas sinagogas e começa a converter um monte de judeu. E os judeus, sacerdotes, ficam muito bravos com ele. E eles têm que sair correndo. Como a gente sabe, ele saiu correndo quase sempre, ou ele apanhava, ou ele fugia de noite, ou ele ia preso e fugia, tinha sempre algum drama, né? E aí, a igreja estava com a dificuldade de como é que ela conseguia continuar falando em nome de Jesus no meio a tanto tumulto. Então, ele precisava encorajar essas pessoas. A outra coisa é esses novos cristãos. Viver os ensinamentos de Jesus. E ele fala isso bastante nessa primeira epístola aos Tessalonicenses, né? Ele fala da missão de Timóteo para conseguir organizar a igreja, ele fala da importância da fé. Tinham muitos dos trabalhadores, dos novos cristãos, chamando assim, que estavam vivendo à custa dos outros. Então, eles tinham parado de trabalhar. E aí Paulo fala assim, mas tá errado isso, vocês têm que trabalhar, cada um tem que comprar o pão que vai comer a cada dia. Quando eu estava aí, eu não trabalhava de dia e de noite. E é interessante porque Paulo usa muito o exemplo da sua conduta como guia do que precisa ser feito. A outra coisa é esses falsos cristos. A gente sabe que vem aí a palavra diabo, né, do latim, diabolos do grego, e basicamente alguém que vai contra aqueles ensinamentos. O que estava acontecendo é o que a gente vê acontecendo hoje, que é uma situação muito mais complicada, que é alguém que prega os ensinamentos de Jesus, mas que não vive de acordo com os ensinamentos de Jesus. E acaba desnorteando aquela verdade de Jesus. Ele adapta a verdade de Jesus para o seu bem-estar egoístico. Por exemplo, eu posso falar para vocês, olha, aqui no centro, a gente consegue abençoar um óleo essencial que veio lá de Jerusalém
e vem aqui o mentor do trabalho, ele abençoa esse óleo e eu estou vendendo esse óleo para quem quiser. E esse óleo, olha, funciona que nem exorcismo, viu? Se você pingar esse óleo na sua casa, vai limpar tudo. Então, eu estou usando algum conteúdo que pode ser verídico, eu posso estar abençoando, eu posso estar trazendo óleo de outro lugar, mas eu estou mudando a mensagem e colocando em cima daquilo coisas que eu não tenho controle. A gente vê isso acontecendo hoje, por exemplo, a escovinha que tira o diabo de dentro de casa, ou o álcool que você passa e você não pega Covid, ou se você pagar o dízimo, você está comprando a sua entrada para o céu. Isso já existia naquela época. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente tomar cuidado. Dentro do espiritismo, a gente vê isso acontecendo também. Então, uma leva nova que vem falar assim, não, Kardec está desatualizado, a gente precisa reescrever Kardec. Ou André Luiz não faz parte da codificação. Gente, isso que eu estou falando é real, eu não estou inventando. Ou chegou o novo missionário, que é a reencarnação de Emmanuel, e vai todo mundo lá adorar aquela criança. Então, a gente não pode se perder nesse aspecto. A gente tem que lembrar que nós, infelizmente, temos esse background de gentios. A gente gosta de vela, a gente gosta de amuleto, a gente ainda olha para a lua, ainda olha para o céu, enfim. A única coisa que Jesus passou para a gente, que é importante, é o quê? A prece. Pronto, acabou. Cada um tem seu anjo da guarda, orou, Jesus ouviu, Deus ouviu, tá pronto. Naquela época, existia ainda muito mais influência dessas outras coisas. Bom, nas epístolas... bom, outra coisa que eu queria comentar é que nessa dos Tessalonicenses, ele fala muito da vigilância cristã. E se vocês olharem no Fonte Viva, ou se vocês olharem os livros de Emmanuel, a quantidade de capítulos que tem em que Emmanuel escolheu dessa epístola, da primeira dos Tessalonicenses, é incrível. Você tem Fonte Viva 138, o Pão Nosso 10, Fonte Viva 136, Vinha de Luz 37, Fonte Viva 98, Fonte Viva 139, Fonte Viva 94. Olha, tem um monte. Então, a gente vê a importância dessa vigilância cristã, sabe? A importância do orai e vigiai. E ele fala aqui, orai sem cessar, em tudo dai graças, examinai tudo, retende o bem. Ele é muito claro da importância da conduta moral. Então, nós, como novos cristãos da terceira revelação, a gente tem que lembrar disso, da importância da nossa conduta, a conduta não só dentro do grupo espírita, mas principalmente a conduta fraterna fora do grupo espírita. Bom, agora as epístolas, algum comentário? Então, as epístolas a Timóteo. Também foram 2 cartas escritas muito próximas umas às outras. Nessa época, Paulo estava na Macedônia e Timóteo era a pessoa que estava organizando ou coordenando a igreja de Éfeso. De novo, nesse caso, ele está conversando com Timóteo e é lindo porque ele fala assim, ele começa, Timóteo, meu verdadeiro filho da fé.
graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e de Cristo Senhor. É muito lindo o jeito que ele fala com Timóteo. Na 2 Timóteo, ele fala, Timóteo, meu amado filho, de novo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo nosso Senhor. Então, o jeito que ele conversa com Timóteo, a gente sabe que Timóteo viajou com ele, é uma relação de pai para filho. E para quem já viajou com algum amigo, a gente sabe que viagem é um jeito bom de acabar a amizade, né? Porque se não for para dar certo, depois do segundo dia já azedou, cada um vai para o seu lado. E a gente vê, então, essa amizade que foi construída entre os dois no momento da viagem, que Paulo muda de patamar essa amizade que ele tem. Então, essa conversa que ele está tendo com o Timóteo, tanto na primeira quanto na segunda epístola, é uma conversa de pai para filho. Ele está dando uma de pai. Ele está moralizando. Como eu falei, ele acompanha na segunda viagem e ele fala para Timóteo, Timóteo, vai para Tessalônica e eu fico aqui, em Atenas, por causa das coisas que estavam acontecendo em Tessalônica. Bom, qual que é a mensagem para nessa epístola para Timóteo? Primeira coisa que ele fala, rezar em todos os lugares. Ele fala muitas vezes a importância da prece. E olha, tem uma coisa aqui linda, quer ver? Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por todos os homens. Eu acho também isso muito singular. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Isso está no Palavras de Vida Eterna, número 39. Então, a prece, ele pedia, claro, reza por mim, reza pela Igreja de Jesus, mas reza por todo mundo. Reza por aqueles que não gostam de você. Bom, aí depois ele fala dos falsos cristos, semelhante ao que a gente tinha comentado. Pessoas que estavam dentro da igreja que estavam criando tumulto, né? Então ele deixa muito claro, o que você tem que fazer? Ele tem uma parte dessa epístola que é só os deveres dos bispos e dos diáconos. Então, ele passa uma diretiva muito clara de fidelidade, de não beber, de não roubar, de tomar conta da casa, que não ficar fazendo fofoca dos outros, que servir no ministério da fé com a consciência limpa. Então, muitas coisas claras que a gente vê, que a gente sabe que é o certo, mas nem sempre acontece, né? Uma coisa que eu achei engraçada aqui, né? Eu lendo, né? Mulher Feminista. Ele aqui no item 2, 11, ele fala assim, falando dos deveres das mulheres. Das mulheres. Se preparem as mulheres aqui, porque a casa vai tremer. Ele fala assim, bom, primeiro ele fala da roupa, que não pode ser extravagante, não pode ficar da joia, blá, 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 blá. Tá. Depois ele fala, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ai, ai. Enfim, então isso aí só para a gente dar uma risadinha. Mas ele também fala para o marido, marido, só uma mulher. Aí fala que o comportamento tem que ser irrepreensível. Outra coisa. Chegavam aí, como a gente falou, muitas culturas, judaísmo e todas aquelas misturas religiosas que existiam na época, né?
E começaram a falar de atos exteriores. Por exemplo, aqui no 4:3, ele fala da proibição do casamento. Então, eles falam assim, ó, então, para você trabalhar na igreja de Jesus, você não pode casar. E ele fala, não. O que você tem que fazer, você quer casar, você casa, mas você só pode ter uma mulher e você tem que ser fiel. Porque você tem que dar o exemplo. Você tem que viver a sua fé. Também eles ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. E aí ele fala, mas tudo que Deus criou é bom. Então isso é bobagem, não precisa disso. Não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Depois ele fala da importância da família ajudar os mais velhos, as viúvas, os velhinhos, em vez de jogar pela janela. Tem um capítulo específico que fala acerca dos velhos e das viúvas. E aí ele fala, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus progenitores, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Tudo que ele está falando aqui, que é viver Jesus, se a gente voltar 500 anos antes, a gente vai ver que, 500 não, mais, mas 2 milênios, a gente vai ver que é Moisés, que é amar a Deus, que é viver segundo as leis de Deus, que é não roubar, não matar, não mentir, honrar pai e mãe, não ser infiel. Aí ele continua, mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, a importância dessa vivência, para a gente não ser o cristão do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ele fala uma coisa interessante para ele também, que para ele não desperdiçar o seu dom, o dom que ele tem como cristão, como líder da igreja. A gente sabe que Paulo tinha uma mediunidade extraordinária. E eu imagino, nos comentários que ele faz aqui, que esses outros companheiros dele deviam ter mediunidades também muito intensas. Então ele fala para ele, não é para jogar fora esse seu poder, esse seu dom. Ele fala também muito do combate, do bom combate. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos de dar e prontos de repartir. Que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, a mensagem é muito clara para Timóteo, da vida reta, da reforma íntima, da conduta moral, de não ficar trazendo cultos exteriores para o que Jesus tinha trazido, para que aquelas pessoas que estavam criando bagunça na igreja, e eu criei um segundo slide aqui, ele fala, olha, fala com eles 1, 2 vezes, se não escutar, dá gelo, fica de longe, porque aí eles vão se sentir humilhados. Agora, não é para virar inimigo, que é uma coisa que muitas vezes a gente faz, né? Então, você não dança a mesma música que eu danço, então eu não gosto mais de você, eu não sou mais seu amigo. E ele está falando, não é para fazer isso. Então, é para continuar sendo amigo, é para continuar sendo cristão, porque a gente tem que ser bom com todo mundo. Quando a gente vai para a segunda epístola, ele fala as coisas da primeira e fala outras coisas também.
essa de correção, eu achei muito bom. Então, porque tinha aquela coisa, então se você tiver algum problema com uma pessoa, vai e repara junto com ele. Depois chama atenção. Se continuar, conversa de novo. Se não, a terceira vez vai lá e fala na frente de todo mundo. E ele já fala, é para corrigir na frente de todo mundo, que é para as outras pessoas não fazerem o mesmo erro. Eu achei interessante, ele não põe papa na língua do tipo, vai lá e conversa com ele primeiro, não. Se a pessoa está fazendo bobagem. Não, vai lá e coloca, olha, não é para vender óleo Abençoado. Abençoado. Não pode. Está errado. Ele fala de uma forma muito clara, 5:24, da lei de ação e reação, que eu achei fenomenal. Cadê ele? Ele fala assim, algumas pessoas vão colher as coisas erradas antes, do tipo, agora, nessa vida. Agora, vai ter gente que só vai colher depois do juízo. Então, quer dizer, você vai morrer, vai parecer que está tudo bem, mas você vai colher lá depois, não é que você não vai colher. E é muito gozado, porque até hoje a gente se preocupa muito com isso, né? Às vezes as pessoas fazem um monte de coisas horrorosas e a gente fala, poxa vida, mas essa pessoa faz tanto mal e não colhe nada de ruim, né? Vai colher. Pode não colher agora, mas vai colher depois. Ele falando dos escravos, eu achei lindo isso. Porque ele fala, todos somos irmãos. Deus é pai de todo mundo igual. Então ele queria uma religião, ele queria implantar um sentimento de fraternidade distribuído nesse império romano que era um melting pot. Olha só que fenomenal isso, gente. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Porque existiam gente de todas as partes do planeta, a gente sabe o tamanho do Império Romano. Vocês já imaginaram se o cristianismo conseguisse ser distribuído pelo Império Romano e as pessoas se vissem umas junto às outras como irmãos? Que maravilha que ia ser! Não ia ter mais guerra. Significar que a gente ia um ajudar o outro, independente da cultura, do culto, do background, se é rico, se é pobre, se é escravo. No negócio da parte do escravo, ele fala assim, olha, o escravo é seu irmão. Na verdade, você tem que fazer ainda mais pelo seu escravo. Tem que ser mais bonzinho ainda para o seu escravo. Para que eles... somos todos irmãos, antes os sirvam melhor. Então, infelizmente, a estratégia não conseguiu ser executada pelo egoísmo dos homens do jeito que tinha que ter sido. Mas, se a gente tivesse conseguido entender a mensagem de Jesus há 2000 anos atrás, entender que todos nós somos irmãos, não é por acaso que estava lá nos judeus, que era a religião monoteísta da época. Não é por acaso que os judeus estavam sobre o controle dos romanos, que eram os maiores conquistadores da época. Não é por acaso que essa cultura estava distribuída pela Europa, pela Ásia, pelo Middle East. Não é. É só que a gente não estava pronto para isso. Algum comentário antes da gente ir para a Epístola de Tito? Bom, Tito também era companheiro de Paulo. Ele era gentil, também acompanha Paulo na segunda viagem. Ele estava supervisionando a igreja de Jerusalém. Bom, ele em Jerusalém, vocês imaginam o que acontece? Está cheio de judeu. E os judeus estão sendo convertidos, eles pregavam muito, os cristãos, novos cristãos pregavam na sinagoga, e aí muitos judeus se convertiam, e aí tinha aquela história de precisar fazer circuncisão, e é interessante que Tito vem, e isso de seguir esses atos exteriores dos judeus, era não só com os novos cristãos que eram antigos judeus,
que seguiam a religião hebraica, quanto os gentios que de alguma forma achavam bacana essa parte ritualista da religião hebraica. E Tito resolve não fazer circuncisão. Então é interessante porque começa uma separação do que é cristianismo e do que é o judaísmo. Entendendo que não precisava seguir a parte ritualista que existia antes para entrar no reino de Deus. Então, aí, de novo, ele vem falar da importância dessa pureza doutrinária, de não entrar nessas brigas com os judeus que estavam bravos com ele. O conteúdo é muito semelhante do que é feito a Timóteo. Ele fala bastante dos deveres dos fiéis, dos que são desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões, prazeres, vivendo na malícia, na inveja, odiosos, mostrando aí todos esses caracteres, esses defeitos que as pessoas da época tinham mesmo. E ele falava, olha, você tem que ser fiel à palavra. Eu quero que você fale com firmeza, para que os que creem em Deus sigam o que você está falando. E evita as questões tolas. Por quê? Porque ficavam falando, Jesus não era da tribo de Davi, era da tribo de Davi, enfim, falam, para com esse negócio de genealogia, contenda, debate acerca da lei, porque são coisas inúteis. Deixa para lá. Isso é o anticristo, gente. O anticristo não é aquele que vem lá parecendo o Satã com como chama? Chifrinho. O chifre, rabo vermelho. Não. Porque se fosse esse, era fácil. O duro é aquele que está no meio da gente. E a gente está estudando o livro Libertação com Gregório, não é verdade? E a gente sabe que o Gregório foi quem começou as cruzadas. Então, a gente vê a importância da gente cercear esses elementos que estão distorcendo a verdade de Deus. Porque o ponto das cruzadas não era expandir o cristianismo. Não, porque quem dedava ganhava metade do dinheiro daquela pessoa que tinha sido morta. E a igreja pegava outra metade. Então, o ponto era só aumentar a riqueza, aumentar o poder. E quando a gente tem esses elementos dentro de casa, dentro do nosso grupo, dentro daquele círculo, e eu estou falando de qualquer círculo, de qualquer religião, esse é o perigo. E é para isso que a gente precisa estar atento. Que mais? Também fala da importância da caridade, que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias a fim de que não sejam infrutíferos. Fala muito, muito da importância do trabalho. Essa e a do Timóteo também. Então, é importante a gente lembrar disso, de que é através do serviço que a gente deixa de fazer coisa errada. Não só o serviço, eu não estou falando do serviço da matéria, mas colocar tudo aquilo que a gente faz como se a gente estivesse servindo a Deus, né? Algum comentário? Essa epístola de Filemon, essa daí mexeu demais comigo. É a mais curtinha de todos, só tem 25 versículos, é minúscula. É uma pagininha, ó só, é uma página aqui, ó. Bom, é só... Cadê? O que não tá vendo? É só isso aqui. É só uma página. Mas a história é muito interessante. Porque essa história vai falar sobre relacionamento. E quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em relacionamento com quem? Qual que é a primeira diretiva de Jesus? Quando ele fala. Quem lembra?
Primeiro mandamento. Qual é? Amar a Deus. Deus. O que mais? 3 em 1. Próximo. Amar a Deus, amar ao Não. próximo. E assim mesmo. Uhum. Como assim mesmo, né? Como assim mesmo. Exatamente. Então, são 3 relacionamentos aqui que Jesus está falando. Nessa epístola a Fílemon, Paulo vai trabalhar exatamente esse aspecto. Tem uma história muito interessante por trás dessa epístola. Então, ele está lá preso em Roma. Na cadeia, ele conhece um escravo. Nem sei se Esse escravo, bom, eu vou contar do meu jeito e depois a gente, não vou seguir direitinho o jeito que eu fiz o slide. Esse escravo chamava Onésimo. E Onésimo significa ser útil. Ele trabalhava para um moço chamado Fílemon. Esse Fílemon era um homem muito rico, tinha muito escravo e morava na Frígia. O que o Onésimo fez? O Onésimo, escravo dele, cansou, resolveu fugir, mas ele não só foge, mas ele rouba o Fílemon também. E aí ele pega, foge, vai para uma cidade grande. Quando ele está entrando numa cidade, ele é preso. E acaba parando na prisão onde Paulo está em Roma. Paulo começa a conversar com ele e ele se converte. Então, olha só a situação. O Fílemon já tinha se convertido ao cristianismo, um homem rico, e depois o Onésimo se converte ao cristianismo também, conta toda a história do que tinha feito para Paulo. Aí Paulo fala, e aí, agora você tem que ir lá, eles são soltos, você tem que ir lá, pedir desculpa para o Fílemon e devolver o que você roubou. E, by the way, você é escravo. Agora, imagina o medo de fazer uma coisa dessa, gente. Pensar que você vai lá, você vai apanhar, talvez ser morto, vendido em pedacinho, virar churrasco, sei lá o quê. Mas ele fala, se você realmente é cristão, e esse é o relacionamento de você com Deus, você tem que fazer o que é certo. Para você estar em paz consigo mesmo, que é o relacionamento com você. Aquele velho ditado de que a maior felicidade do mundo é a gente poder botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, não é? Paz de criança dormindo. Aí o Paulo fala assim, mas olha, eu vou te ajudar com uma coisa, eu vou escrever uma carta para o Fílemon. E ele escreve essa carta de um jeito que é uma aula de MBA. É inacreditável. Porque, se a gente for pensar, o Paulo, ele era o chefe, ele era o chefe da igreja, né? Ele que estava ali, o apóstolo dos gentios, a gente sabe disso, ele tinha um poder moral, evangélico sobre os outros. Ele podia falar, senta, que nem ele falou com o Timóteo e com o Tito. É para fazer isso, chega, não é para fazer aquilo, para. Não, ele não é assim que ele fala com o Fílemon. Ele começa falando uma coisa linda, que é Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não fala Paulo, prisioneiro dos romanos. A algema dele não era, o compromisso dele não era com os romanos, o compromisso dele não era com os judeus, era com Jesus. Ele era prisioneiro de Jesus no aspecto do quê? Da sua ligação. Era uma prisão moral, de conduta moral. Aí ele fala, graças à paz a vós, outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então, a primeira coisa que ele faz, no verso 3 e no verso 4, que ele fala, dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações.
primeira coisa que ele faz ele se coloca de uma forma humilde. Ele não fala, ó, aqui quem está falando é o Paulo, o chefe de todo mundo aqui. Se você é cristão, você tem que reportar para mim. Tem a igreja na sua casa aí. Não, ele não faz isso. Depois ele faz esse agradecimento, essa prece por ele. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que nos há para com Cristo. Então, ele fala de uma forma muito bonita, sem ficar bajulando. Ele fala do coração com o Filemon, desejando que o Filemon esteja feliz, que esteja tudo bem, agradecendo por tudo que o Filemon já fez. Aí, depois disso, então, humildade, prece e agradecimento. Ele chega e fala assim, olha, tem o Onésimo aqui. Encontrei ele aqui. E eu vou solicitar, em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus. Então, ele não está solicitando, ele não está mandando. O pedido que ele vai fazer para que o Filemon perdoe o Onésimo, ele está pedindo por amor. Se colocando numa posição inferior à do Filemon. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha só que coisa linda. Gerei nas minhas prisões. Outrora, ele te foi inútil. Lembra que Onésimo é aquele que é útil. Então, ele fez um trocadilho. Ele era inútil, porque ele fugiu. Mas agora a ti e a mim é muito útil. Por quê? Porque ele está servindo a Jesus. Mando-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Bem que eu queria que ele ficasse comigo, porque aqui ele ia me ajudar. Mas eu não quero fazer isso sem o seu consentimento, filha. Não está certo eu fazer isso. Agora ele está voltando para você, mas eu não queria que ele voltasse como escravo. Eu queria que ele voltasse para você como um irmão amado. Porque ele é meu amigo. E ele também é filho de Deus. Por isso, Filemon, se você é meu amigo, se ele te fez alguma coisa de mal, se ele roubou qualquer coisa, põe na minha conta, que eu vou te pagar. Olha só o que o Paulo faz. O que ele errou, só perdoa ele. Se ele roubou e o Onésimo ia devolver umas coisas, mas talvez tivesse gasto, né? Parte das coisas que tinha roubado. Assim, não, agora a conta é minha, não é mais o Onésimo. Vem cobrar de mim. Eu vou te pagar. Porque o Onésimo é meu filho. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti, no Senhor, esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu peço. Engravidou ele. É que nem a gente faz com criança. Eu tenho certeza que você vai fazer tudo certo. Então, você vê, e aí ele manda o Filemon para lá, junto com o Timóteo. E a gente não sabe o que acontece. Mas eu achei essa epístola mexeu muito comigo, né? No aspecto dessa mensagem forte dele de pregar o perdão. E em algumas das outras epístolas, eu não lembro quais, ele fala em que ele tinha sido o pior de todos.
no aspecto de toda a perseguição que ele tinha feito com Jesus. Mas que ele tinha se arrependido. E que agora ele procurava fazer as coisas certas. Então, ele se colocava muito, não como aquele Deus, Papa perfeito. Não, ele se colocava como homem. Um homem que tem qualidades e defeitos, que tinha feito muita coisa errada, que trazia um peso muito grande, e que estava tentando fazer as coisas certas. Que eu acho que é outra coisa que é importante dessa mensagem, das coisas que a gente vê Paulo falando, né? Isso que a gente vê do espiritismo, que não é, o espírita não é aquele que é perfeito. É aquele que procura se melhorar todos os dias. Né? E a gente vê isso muito em Paulo. Bom, falando isso aí a gente já comentou, né? Desses ensinamentos de humildade, de agradecimento, de ser prisioneiro de Jesus, de ser todo mundo ser irmão e do pedido de perdão. No Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 17, fala assim: em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores de Cristo. Se tudo vai bem, é pelo amor. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Então, a gente lembrar de agradecer dos dois jeitos, né? Seja pela lição que a gente está podendo aprender, ou seja pelo momento de descanso, pelo break que a gente está passando. Agora a última carta aos Hebreus. Algum comentário antes da gente começar? Então, lembrando... Eu tive a mesma sensação que você lendo o próprio evangelho sobre o Filemon, né, o Ionésio. Ele era, eu achei assim, ele tinha um poder, eu até escrevi assim, eu fiquei, gente, esse cara tinha um poder assim que veio com ele de persuasão, de argumentação positiva, né? Como é que você fala não para uma carta dessa? Como que você fala não? Ele tem uma hora que ele fala assim, você me deve a vida. Acredito que você vai me pagar. Eu falei, gente, que cara muito esperto, assim, e aí a gente fica pensando, toda a formação dele teve um porquê, né? Pois é. Isso a gente já comentou nas outras aulas. Passou, exatamente. E até mesmo ter sido aquele judeu perseguidor fez com ele tivesse essa fortaleza, essa forma de falar. Eu achei incrível, fiquei assim, rindo sozinha, eu fiquei muito impressionada. Não, e a gente lembrar que tudo, o Paulo que chegou até o momento de Damasco, existia um porquê. O porquê ele foi discípulo de Gamaliel, o porquê que ele pôde estudar em Corinto, e o fato dele ser judeu, de ser doutor da lei, de falar grego, de entender aramaico, esse aspecto multicultural dele, essa liderança, o fato dele ser forte, de ter um corpo que aguentasse toda essa maratona que ele viveu aí durante, sei lá, 30 anos, né? Sei lá, mais? 60 anos, não sei, não lembro agora. Mas, enfim, tudo tem um porquê. Então, a carta aos Hebreus. Então, a gente sabe que tem aí um pouco de discussão se essa carta tinha sido escrita por Paulo ou não. Emmanuel fala no Paulo Estevão que foi o Paulo que escreveu mesmo. Ele está falando aos irmãos de raça dele. E Emmanuel explica que no momento em que ele estava escrevendo, que ele estava extremamente emocionado. Para quem pegar o Novo Testamento, vai ver que a carta aos Hebreus é longa. É muito longa, comparada com as outras. E a linguagem é uma linguagem muito mais elegante, muito mais culta. Então, talvez porque ele estivesse falando aos irmãos de raça, que tivessem mais conhecimento, né? Esses eram os judeus convertidos, né? Então, ele podia mudar um pouco a forma como ele estava falando. O outro aspecto que a gente sabe é que
muitas vezes ele podia estar ditando essas cartas, né? E como eu comentei com vocês, essas cartas, elas foram copiadas e distribuídas e copiadas e distribuídas centenas de vezes. Então, a gente não sabe o quanto elas poderiam ter sido modificadas ou não. É verdade que elas foram encontradas as mesmas cartas em pontos diferentes, então não existia um elemento de comparação, né? Então, a audiência eram tanto os judeus convertidos quanto esses gentios que eram fascinados pela cultura hebraica e como eu comentei com vocês, com toda essa fanfarra dos cultos exteriores, né? Ele fala muito da superioridade de Jesus. Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, o grande sumo sacerdote, mostrando para a gente que o Cristo é o caminho. A segunda coisa que ele fala é, Cristo não fala de culto exterior. Para com isso, não é circuncisão, ou comer isso ou não comer aquilo, não. Não precisa disso. Ele fala muito da fé. A fé, a vivência da fé. E para não ficar se preocupando, apostasia, quando que Jesus voltaria. Porque se hoje a gente já fica pensando, né, quando é que Jesus volta, quando é que Jesus volta? A gente entendeu aí com Kardec que a terceira revelação é Jesus redivivo, Espiritismo. Mas naquela época, 20 anos depois de Jesus ter morrido, eles ficavam perguntando, mas quando é que ele volta? Ele vai voltar? Ele vai voltar? Só que eles ficavam pensando, ele vai voltar, e cruzavam os braços e não faziam nada. Então, o Paulo a mensagem que ele está querendo passar aqui é, trabalho. Vocês acreditam em Jesus? É trabalho, é serviço, não é para ficar de bracinho cruzado. Também fala de todos os sofrimentos que eles estão passando em relação à mudança, vocês imaginam, né? Ele, né? No caso de Paulo, ele foi odiado pelos dois lados, né? Ele era odiado primeiro pelos cristãos, que ele era perseguidor, e pelos judeus que ele tinha abandonado, né? Mas os judeus, em especial, achavam ele um traidor mor. Então, todos os judeus que estavam sendo convertidos estavam sofrendo retaliação, perseguição. O próprio Paulo, a gente sabe. Aí ele fala da importância da caridade. E eu acho interessante isso dele, dessa caridade, do jeito que ele coloca, não é a caridade para quem é bom com você. A caridade, ponto. A caridade com aqueles que sofrem, que têm menos, os que estão na prisão, os que estão passando fome, mas também aqueles que não te entendem. Ele fala, não fica com contenda, não fica brigando. Esse é o Paulo, gente. Esse era o Paulo que não levava desaforo para casa. Olha que transformação esse homem, falando não briga. A gente tem que lembrar que esse Paulo é homem, ele não é anjo. A fé é o esteio na perseverança do bem. Ele fala isso tanto, e eu fiquei pensando, né? A vivência da fé, o que é isso? Eu só sei se eu tenho fé, se eu sei aplicar ela na hora que precisa. Eu posso falar para todo mundo que eu tenho fé. Mas se na hora da provação, da doença, do problema de família, a perda de entes queridos, se eu não conseguir ficar firme, cadê a minha fé? Que fé é essa? Que só funciona quando tem céu azul e sol? E acho que tinha mais uma aqui. Nessa epístola, ele também fala bastante em relação a como é Deus que vem corrigir. Para a gente não ficar se preocupando em tentar resolver tudo.
O Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Segui a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse é um capítulo do Vinha de Luz 123. Então ele está falando para a gente não só saber amar o outro, mas a gente não guardar rancor. Gente, esse povo estava apanhando, estava sendo mandado para a prisão, sendo torturado. Ele está falando, olha, não guarda mágoa, não. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela, alguns, sem o saber, hospedaram anjos. E a gente sabe disso. A gente muitas vezes acha que a gente está ajudando o outro, quando na verdade é a gente que está sendo ajudado. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Não vos deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é o coração, se fortifique com a graça, e não com os alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam. Ora, ó Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês essa noite. Uma coisa que eu descobri também, que eu não sei se vocês sabiam, é que Paulo de Tarso é o mentor de Emmanuel. Então, aí agora dá para entender um pouco mais também dessa ligação de Emmanuel com ele, principalmente a gente vê aí da coleção Fonte Viva, né? Com tantos versos que foram retirados de Paulo. Um comentário antes da gente encerrá-lo? Tem um comentário, uma pergunta, mais uma dúvida, que fala, eu sou pequena, assim, sempre escutei que Pedro, né, que foi o pai da igreja cristã, né, que fundou... Por causa da Casa do Caminho. Foi por causa da Casa do Caminho, mas Uhum. tá. Porque eu acho que Paulo, pelo que agora a gente estudou, foi mais forte, né? Ele, assim, ampliou mais. Pois é, porque Pedro criou a igreja do caminho e continuou aí vivendo Jesus. Ele tinha uma mediunidade tremenda, mas ele estava ali naquele grupo de judeu. O que Paulo fez foi sair do campo dos judeus e ir para os gentios, que eram todos aqueles que não eram judeus, né? Então ele fez essa expansão e interglobalização do cristianismo, né? Mas Pedro tinha muito medo dele. Pedro e Paulo ali tinham problemas que foram resolvidos depois. Mais tarde. Pedro morria de medo dele, porque eles não confiavam em Paulo, né? Quando tiveram que se juntar lá para que Paulo fala, eu acho que eu tenho que ser apóstolo, né? Uma preocupação ali. Será que dá para confiar em você mesmo? Quer comentar alguma coisa antes de encerrar, mamãe? A gente já passou da hora. Quer fazer algum? Complementando essas duas últimas coisas que você falou. O trabalho de Paulo foi grandioso por causa da diáspora. Se ele não tivesse levado a mensagem de Jesus para fora, o cristianismo teria sido sufocado pelo judaísmo. E a amizade de Paulo e de Pedro
começou assim, com insegurança, como você citou, mas depois Pedro confia em Paulo, e na crise maior que surgiu com relação Tiago? aos dogmas judaicos, a fazer ou não fazer a circuncisão, Pedro dá a maior força para ele. Né? E pede ajuda de Paulo, né? Pois é, não, Paulo é que estava na frente, batendo de frente, especialmente com Tiago, que Tiago, de todos, era o mais judeu, o que não conseguiu deixar de ser tão judeu. Então, Paulo e Tiago estavam num impasse, aí fizeram uma reunião e Pedro veio com a sua autoridade e disse, não, Paulo tem razão, não precisa de circuncisão. Então, assinou embaixo. Bom, então vamos encerrar. Letícia, faz a prece final para a gente, por favor. Muito obrigada, meu Deus, por estarmos aqui, dedicando essa horinha a um estudo tão lindo e maravilhoso, que foi a divulgação da palavra, por exemplo, de Jesus Cristo, do nosso querido irmão Paulo de Tarso. Obrigada. Nossos corações estão cheios de amor, de luz, de ensinamento, de força e de fé. Com essas palavras que escutamos, com esses exemplos que aprendemos, que a gente possa ser aí o grãozinho de areia que, como Paulo, espalhou a mensagem de Jesus e de Deus por todo aquele povo na época que precisava. Que possamos ser, como a Ana nos falou, os Paulos da vida moderna. Que aonde quer que estejamos, possamos aí divulgar a palavra, a fé, o amor e a caridade. Tenhamos uma noite feliz com as nossas famílias, uma semana abençoada, um tanto aprendizado lindo. Nossas casas sejam abençoadas, que a nossa cidade seja abençoada, os nossos países, aí que agora temos muitos, e todo o planeta Terra, sejam abençoados por todo esse amor, por toda essa fé, por toda essa luz, que começou 2000 anos atrás e segue com a gente. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado, Emmanuel. Muito obrigado, Paulo. E todos os espíritos de luz que nos acompanham e nos guardam. Assim seja. Assim seja. Meu Deus. Graças a Deus. Então,